Eu sou a coordenadora Patrícia. Hoje nós teremos a palestra Finanças Pessoais com o senhor Ivan Oliveira, diretor da Espinidade. Assim como o educador Paulo Freire diz, não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. Nesta noite, teremos a oportunidade de aprender a como lidar com as nossas finanças, já que este é um grande desafio na vida de cada um de nós. Então, eu passo agora a palavra ao diretor, senhor Ivan Oliveira. Boa noite. Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre dinheiro. Vocês mexem com dinheiro? Sim? Só um pouquinho? Só um pouquinho porque tem pouquinho para mexer? Então, a gente mexe com dinheiro todos os dias, praticamente, né? Uns mais, outros menos. Mas todos nós, adultos, pelo menos, nós lidamos com o dinheiro no nosso dia a dia. Então eu vou falar um pouquinho hoje sobre essa administração do dinheiro. A gente sempre fala que deveríamos aprender a lidar com o dinheiro desde criança, já na escola. Quando a gente chegar a ser adulto, a gente sabe lidar direito com o dinheiro. Como a gente não aprende na nossa infância, então nós vamos aprendendo no nosso dia a dia. Batendo cabeça, às vezes fazendo coisa errada, jogando dinheiro fora, desperdiçando, fazendo dívidas. Então, e aí a gente vai sempre correndo atrás do prejuízo. O ideal seria que todos nós fôssemos já ensinados desde criança a lidar com o dinheiro. Então, hoje eu vou passar aqui alguns conceitos de finanças pessoais, alguns princípios. E vocês vão aprender algumas coisas aqui nessa noite. E vocês podem também ensinar as outras pessoas a lidarem com o dinheiro. Então, passem essa mensagem para frente. Vou falar um pouquinho de mim antes de começar, Por que eu sou diretor aqui da escola e por que eu estou falando de finanças pessoais, Então, já faz uns 7 anos, mais ou menos, que eu trabalho voluntariamente dando aula de finanças pessoais. Então, eu já tenho buscado informação, estudado sobre isso, Então eu já tenho acompanhado também muitas pessoas que têm se libertado financeiramente. Eu tenho visto no meu dia a dia, os alunos lá onde eu dou aula, pessoas que chegavam cheias de dívidas e saíam, terminavam o curso já com a sua vida controlada, a sua vida em ordem, ou se não terminavam o curso com a vida controlada em ordem, mas já tudo organizado para chegar no dia que não tem mais dívida, no dia onde vai ter investimento. Então, lá a gente trabalha isso, como a gente deve administrar as nossas finanças. Então, nós vamos falar um pouquinho aqui. Então, a aula que eu dou lá na Universidade da Família, o curso chama Curso de Finanças CRAU. CRAU significa coroa em inglês, E é um ministério que trabalha com isso, ensinando as pessoas a lidarem com o dinheiro. Eu vou passando aqui, conforme vocês forem tendo dúvida, pode perguntar, pode levantar a mão, pode participar, tá bom? Nós vamos fazer aqui uma conversa, Então, há 7 anos mais ou menos que eu trabalho nessa área financeira. No final do ano passado, então, foi feito o lançamento desse livro, chama Você é um Campeão, Torne-se um Craque nas Finanças. Um livro que, com o decorrer dos anos, trabalhando nessa área, eu percebi que tinha chegado a hora de começar a escrever um livro para levar essa informação para outras pessoas. Então, todo semestre eu tenho uma turma, eu trabalho com eles lá nas nossas aulas, mas escrevendo o livro, essa mensagem podia ir mais longe ainda, E como tem lido, outras pessoas já têm lido o livro, já tem, às vezes me encontram, li o seu livro, estou aprendendo a administrar minhas finanças. Então, o objetivo é esse.
Então, esse livro foi lançado no final do ano passado. Né? Hoje nós temos aqui os exemplares aqui. Lá no livro tem um capítulo, que está aqui a figura, né? Viúva e prudente, uma dupla joia. Consulta SPC Serasa. SPC e Serasa é onde lá o nome, a pessoa que está com o nome sujo fica registrado lá, no SPC, no Serasa, né? Quem está devendo na praça por aí, que suja o nome, então fica registrado lá. Então, esse capítulo conta a história desse casal, olha a viúva e olha o prudente, né? Que ali são registradas todas as dívidas. Então, tem uma historinha lá, uma história verdadeira, que aconteceu de verdade. Depois vocês vão ler, né, essa história. E o livro é todo ilustrado. Cada capítulo ele tem um desenho ilustrando aí aquele capítulo, né, para você poder entender melhor o que está dizendo o capítulo, tá? Bom, vamos começar então. Nós vivemos em uma sociedade de endividados. Isso é verdade ou mentira? O que vocês acham? Sim? Sim. A maioria das pessoas é em dívida. Foi feita uma pesquisa que 60% dos brasileiros, 60% tem dívida. De 100 pessoas, 60 tem dívida. Muita gente. Isso mostra que a gente não sabe lidar de direito com o dinheiro. O que a gente faz? Ao invés de esperar juntar o dinheiro, a gente vai lá, faz a dívida e depois paga. Não é isso? Não é sempre assim? Eu quero comprar uma televisão. Ao invés de eu juntar o dinheiro na poupança, quando tiver o dinheiro eu vou lá e compro a televisão. O que eu faço? Eu vou lá primeiro, compro a televisão, fico devendo e vou pagando em suadas prestações. Não é assim? Então a gente está indo pelo caminho errado. Não é por aí. Então já trago uma informação para vocês. Nós devemos fugir disso. Queremos alguma coisa, o que nós temos que fazer? Juntar o dinheiro primeiro, depois a gente vai lá e compra. Né? Isso é remar contra a maré, porque todo mundo vai fazer dívida. Então a gente está aprendendo aqui hoje que fazer dívida não é legal. Tá bom? Então a gente vive numa sociedade de endividados, a gente meio que se acostuma com isso. Ah, todo mundo tem dívida, vou lá fazer dívida também. Ou aquela pessoa que fala assim: se eu não fizer dívida, eu não consigo nada, não consigo comprar nada. Vocês já ouviram essa? A dívida é bom, porque se eu não fizer dívida, eu nunca vou ter nada. Está totalmente errado. Essa pessoa que fala isso está totalmente errada. Por quê? Ela vive sempre endividada, e nós vamos ver mais para frente lá que a dívida é sinônimo de escravidão. A pessoa ela fica escrava lá da Casa Bahia, lá das lojas americanas, lá das lojas em geral, porque ela tem que trabalhar para ir pagar a dívida que ela tem lá. Então ela se torna uma pessoa, quando ela faz a dívida, ela se torna uma escrava. Tá? Então, aqui ó, coloquei esse desenho. Se dinheiro falasse, o meu diria tchau. O dinheiro nem na carteira dele fica, já chega e já sai, né? Tem uns que nem chega na carteira, né? Ela cai na conta e da conta já vai para pagar a dívida, a pessoa nem vê o dinheiro, né? Então é isso que acontece com a maior parte das pessoas da nossa sociedade. E nós precisamos arrumar isso. Quando eu me proponho a vir falar com vocês e outras pessoas que eu também levo essa informação, é porque a nossa sociedade é cruel. Eles detonam com a gente. Eles falam que a gente precisa comprar, compre. E aí a gente vai na deles e a gente compra, sem ter condições, sem ter dinheiro. E depois fica escravo. Né? Coloquei uma outra figurinha aqui para a gente brincar um pouquinho. O bem, ele fala aqui de bem. Bem é tudo aquilo que a gente tem. O nosso carro, a nossa bicicleta, o nosso celular, tudo. Bem é tudo que a gente tem. E o banco, quando você não paga o banco vai e pega o seu bem. Porque você não pagou a dívida, ele vai e pega o bem. É que nem aparece um arco. O pessoal vai falando e qualquer pobre pode assistir um carro.
Qualquer pobre pode possuir um carro hoje em dia. Isso. Só que não é bem assim o que eles falam. Então, Porque vai lá passando o carro em 70 vezes, aí acha que está sendo um trai para ele. isso e paga aí, Pagando três carros, é verdade. Está muito alto o som para vocês ou está bom aí? Se estiver muito alto, aí o sistema baixa um pouquinho. Tá bom? Ó, querida, eu estou tão endividado, ele falando para ela, né? Que se eu lhe chamar de meu bem, o banco leva você embora. Olha como ele está bravo com ela. Né? Porque ela faz dívidas, né? Então, se chamar ela de meu bem, o banco vai levar ela embora. E é isso que acontece mesmo, né? Aqui é uma estatística que foi feita, uma pesquisa, fala do Brasil é pobre. Então, a renda mensal das famílias em porcentagem. E essa pesquisa foi feita, foi colocada no Datafolha em 2013. A nossa sociedade ela é feita em forma de pirâmide, assim, quando a gente fala em renda familiar. A maior parte, ou 46%, tem a renda familiar de até R$ 1.356. 46% dos brasileiros estão nesta faixa aqui, ó, da pirâmide. Depois, 20%, o salário da família é 1.356 até 2034. Então, somando essa faixa com mais essa, dá 66% das famílias ganham até R$ 2.034. A renda familiar, quando soma a renda de todos que estão na família, não é só de uma pessoa, tá? A soma de todos os que estão na família. Aí nós temos 16% de 2034 a 3.390, o salário, ó. Então tem essa faixa aqui. 9% dessa faixa, 4% dessa e 1% o salário mensal familiar é de 13.560 a 33.900. Perceberam como que a nossa sociedade olha lá, 1% a poucos ganham, né? Muitos ganham pouco e poucos ganham muito. Muitos ganham pouco e poucos ganham muito. Então, a nossa sociedade aqui, a brasileira, está assim, dessa forma, em forma de pirâmide. A maioria, né, 46%, que tem aqui uma renda baixa, renda familiar. Aí cada um aí vai pensando aí qual é a sua camada aqui, né? Eu acho que aqui não temos assim aqui nesse 1%, né? Assim, tá aqui. Olha, já começa do vermelho para baixo. Então, nosso Brasil está desse jeito. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês. São informações importantes para vocês entenderem como que é a nossa sociedade. Aqui, vocês já ouviram falar assim, ó, fulano é da classe B, ciclano é da classe A, classe C. O Brasil também é dividido por classes de renda familiar, também da renda. Deixa eu voltar, apertei errado. Da renda familiar. Então a classe E vai até 2 salários mínimos, R$ 1.449,99. 2 salários mínimos, né? O salário mínimo está 725 vezes 2 dá 1.500. Até 2 salários mínimos a pessoa está na classe E. De 2 a 4 ela está na classe D. Classe C de 4 a 10, classe B de 10 a 20 e classe A acima de 20 salários mínimos. Né? Aqui estão os valores. Então a nossa sociedade está dividida em classes, classe A, B, C, D e E. Tá? Para vocês entenderem, quando falar, né? Na televisão, a classe C está pagando muitos impostos, porque é isso que está acontecendo mesmo. Então, vocês já sabem, a classe C é isso aqui, ó, que ganha de 2.900 a 7.249,99 renda familiar, somando de todos da família.
Tá? Não é uma pessoa que recebe. Às vezes uma família tem 2, 3 que trabalham. Então soma essa renda e aí é estipulado ali a classe da pessoa, classe A, B, C, D ou E. Tudo bem? Qualquer coisa vocês vão perguntando, tá? Agora eu coloquei aqui os vilões das nossas finanças. Quem que detona com a gente? Quem que acaba com o nosso dinheiro? A gente vai lá, trabalha, dá o sangue lá, suor, chega no final do mês, aí cadê o dinheiro? Imposto de renda e NPS e Impostos. Tem bastante coisa. Isso. Eu acho que é inflação, não é não? Inflação. Eu nem coloquei aqui a inflação e nem coloquei imposto. Vocês estão falando que é mesmo, acaba com o dinheiro. Mas tem outras coisas aqui. Tem imposto, a gente tem que pagar mesmo. Não tem como a gente fugir. Então eu nem coloquei porque é uma coisa que é obrigatória a gente pagar. Inflação também não tem para onde fugir. Os produtos vão subindo, o salário continua o mesmo, né? E a cada vez que você vai ao mercado, você vai no mês, você gasta R$300. Você vai no outro mês, compra as mesmas coisas, 320. E o seu salário continua o mesmo. No outro mês você vai e compra as mesmas coisas, R$340. E as coisas vão subindo e o seu salário continua o mesmo. Então nem coloquei aqui imposto e nem coloquei a inflação, mas tem umas coisas aqui que eu coloquei que dá para a gente controlar, que é aí que a gente vai trabalhar em cima disso. Primeiro, cheque especial. Quem tem cheque especial? Quem tem cheque especial ainda na mão? Ali. Quem tem conta em banco tem cheque especial. O cheque especial é um vilão das nossas finanças. Aquele dinheiro está lá, gente, não é para a gente usar, não. O dinheiro, para quem não tem um pouco do cheque especial, é assim: você tem sua conta, tem lá o saldo, você tem R$100 lá, saldo 100, saldo 0, e se você viu o banco, deixa um dinheiro para você gastar, que é um dinheiro. Desculpa, hoje a gente vai dançar a noite inteira. Eu passo na frente, tá? Sejam bem-vindas. Obrigada. Então, o cheque especial é um dinheiro que colocam lá, que é para a gente cair na armadilha e usar. Mas o juro é muito alto, é um dinheiro alto. Então, o cheque especial não é para a gente usar, ele é um vilão. Certo? O cheque especial a gente só usa numa emergência. Então, você está lá com R$100 na sua conta, né? Aí aconteceu um imprevisto, você gastou 200. Então você entrou no cheque especial, certo? Você tinha 100, mas você gastou 200, você entrou no cheque especial, é um imprevisto. Aí você tem que se desdobrar para poder cobrir esse dinheiro que está lá no cheque especial. Porque aquele 100 que você entrou no cheque especial, daqui a pouco já é 110, daqui a pouco já é 120, 130, o negócio vai aumentando. É uma bola de neve. Então o cheque especial não é para a gente usar somente quando tiver uma emergência. Tá? Outro vilão, cartão de crédito. É um vilão que acaba com muita gente. Tem pessoas que perdem o controle, assim, de tal forma que ela não consegue mais sair. Ontem passou uma reportagem no Jornal Nacional lá. As pessoas estão gastam no cartão de crédito, por quê? Você não vê o dinheiro sair, você tem um cartãozinho de plástico que faz milagre. Você está lá na loja, está com o cartãozinho e você vai lá, nossa, eu sem dinheiro eu comprei essa blusa, eu sem dinheiro eu comprei essa calça, mas a conta vai chegar, né? A fatura vai chegar, e aí, pronto. Então as pessoas não sabem usar o cartão de crédito. Se você não sabe usar o cartão de crédito, eu te dou um conselho: faça uma cirurgia plástica. Cirurgia plástica é você pegar a tesoura e cortar o seu cartão de crédito e pagar a fatura, porque só cortar o cartão de crédito não resolve. Tem que também pagar a fatura e não mais usar o cartão de crédito. Certo? Então, se você não consegue, ele não é ruim o cartão de crédito, só você tem que saber usar ele com sabedoria. Se você não tem o controle, é melhor você, num curso de finanças nosso lá, teve um casal
Eles aprenderam lá na aula que cartão de crédito era prejudicial, cartão de loja, eles estavam devendo para um monte de loja. Eles resolveram levar para uma aula todos os cartões que eles tinham. Deu 11 cartões. Eles tinham cartão de várias lojas, de vários bancos, e aí eles fizeram a cirurgia plástica. Foi uma libertação para eles. Eles cortaram os cartões, pisaram em cima, falaram, agora eu estou liberto. Aí a gente lembrou eles, tá bom, cortou tal, vai ter que pagar as faturas ainda que vão chegar, né? Mas fique livre, né? Tire esses cartões da sua frente. Então, cartão de crédito, se você costuma usar, tem que pagar a fatura no total. Jamais pagar o mínimo. O mínimo só tem juros lá e muito alto. Os juros do cartão de crédito são mais altos do que o do cheque especial. O cartão de crédito afunda mais a pessoa do que o cheque especial. Juros sobre juros. Então, o cartão de crédito, se você usa, sempre paga o total da fatura. Lá no boleto, lá na fatura, vem escrito assim: parcele em 8 vezes o seu cartão, né? Aí eles dividem em 8 vezes, você vê aquele valor baixinho, fala, nossa, que legal, vou pagar aí 200, era para eu pagar 1.000 e tanto, vou pagar 200 por mês. Aí você acaba caindo nessa e pagando juros e pagando 2, 3 vezes a mais do que você pagaria se pagasse a fatura inteira. Então, cartão de crédito pode usar, mas tem que ter sabedoria, senão. Cartão de lojas, eu falei aqui, né? Cartão de loja, ele fica na sua carteira, você faz um cartão lá da Americana, sei lá, Casa Bahia, põe na sua carteira. Ele é prejudicial só por ele estar na sua carteira. Por quê? Porque você vai estar sempre olhando para ele. Sempre você vai olhar para ele na sua carteira e vai falar, puxa, bem que eu poderia comprar uma coisinha lá, estou com o cartão aqui, eu vou comprar. Então ele leva você a fazer dívida, porque você está sempre olhando para ele. Então o cartão de loja, se você tem vários, ou se você tem 1, ou 2, ou 3, eu aconselharia você fazer a cirurgia plástica. Não tenha cartão de loja, porque toda vez que você olhar para o cartão, você vai falar, puxa vida, estou precisando trocar o lençol lá na Pernambucanas. Tenho aqui o cartão, não preciso pagar agora, e assim você vai se prejudicando. Então não tenha. Tá? Cartão de loja eu aconselho vocês não terem, porque senão vocês vão olhar para ele e vai dar vontade de comprar. Tá? A gente tem que fugir dessas coisas, porque elas são uma tentação, elas puxam a gente para comprar. Então já acaba logo com isso, corta esse cartão. Crédito fácil, né? Tem crédito na praça, vem aqui e compre, né? Pegue dinheiro. Né? Então a gente tem que tomar cuidado, o crédito fácil tem um preço. Você pode ir lá e pegar dinheiro lá emprestado, crédito e tal. Vou comprar alguma coisa, só que você vai pagar por isso. Tá? A cultura consumista, por que a cultura consumista? É aquela cultura que nós temos que gastar. Vamos comprar. Quando a gente liga a TV, já tem aquela propaganda falando, ó, o que você tem é ruim, você precisa trocar por esse que é melhor. Né? O seu celular não presta, você vai comprar esse daqui. Esse daqui, ele faz até chamada, hein? Ele até liga, né? Faz até ligação, né? Que é a principal utilidade do celular. Então, deixar de ser consumista, a gente não precisa comprar tudo que aparece, tudo que a gente vê na nossa frente, tudo que passa na propaganda. A sua roupa está fora de moda, deixa estar fora de moda, é importante que eu estou bem vestido e eu não preciso comprar aquela roupa. Por que as modas existem? É para a gente parar de usar a roupa que a gente tem e ir lá e comprar uma roupa da moda. Não é? E a gente vai o quê? Consumindo. Né? Cultura consumista. Páscoa, Natal, todas essas datas, né, que a propaganda começa a fazer assim aqui na nossa cabeça. Vai lá, você precisa comprar. Vai lá, Dia das Mães. Né? Então, não precisa. Então, você pode fazer, ao invés de comprar alguma coisa, faça um artesanato, se você não tem condições, faça um cartão, faça alguma coisa com as suas próprias mãos, leve lá que vai ser muito mais barato, não precisa comprar, você pode demonstrar o seu carinho, o seu amor pela pessoa de outra forma, sem gastar
sem gastar. Tem gente que gosta de dar presente para todo mundo, até para o carteiro, até para o lixeiro, até para todo mundo. Ele não tem condições, mas ele gosta de dar. Né? Eu não estou falando que é errado dar, contribuir. Só que se você não tem condições, não é para dar. Dá só para as pessoas mais importantes para você. Pai, mãe, filho, filha, pessoas ali. Né? E se tiver condições de dar para mais pessoas, aí sim, você pode dar, porque é legal, ser generoso, contribuir, doar, isso é legal. Mas se não tem condições, não entre nessa da cultura consumista. Páscoa, né? Acontece muito isso. Compre ovos de Páscoa. O ovo custa 3 vezes mais do que a mesma quantidade de chocolate em barra. Então, R$10 é o chocolate, né? O valor da barra. Você vai comprar o ovo, que tem a mesma quantidade de chocolate, está R$30, R$40. Então, assim, nós somos bombardeados. Nós precisamos de ovo de Páscoa, porque senão não é Páscoa. E isso é comércio. Isso é cultura consumista. Né? Propagandas, né? Eu falei da televisão, outdoor, todo mundo eles querem convencer a gente que a gente precisa gastar. A grama do vizinho. A grama do vizinho sempre é melhor que a minha. Então, né? Grama verde que a minha, né? Então a gente olha para o do vizinho e fala, nossa, o vizinho está com um carro, eu olho para o do vizinho trocou de carro. Aí eu olho, puxa, bem que eu poderia trocar o meu, hein? Então eu estou sempre me baseando pelo vizinho. E o vizinho, ele tem as contas dele para pagar, ele tem as coisas dele, e eu tenho as minhas. Às vezes ele está com um carro lá, 0, só que ele está devendo para meio mundo, eles estão procurando ele, tem gente que até esconde o carro porque não conseguiu pagar, e a justiça vai tomar. Então a gente tem que tomar cuidado para não ficar se baseando na grama do vizinho. Coloca a grama do vizinho mesmo, que a gente tem essa mania de ficar achando que o dos outros é sempre melhor do que o nosso. Eu tenho um celular e eu olho, mas sabe, o celular dele tem um XYZ que dá aquela ligação, e entra na internet e faz não sei o que, o meu não tem. Então eu preciso comprar aquele lá. Então a gente precisa parar com isso. Cada um. Cada um tem que ter o seu padrão de vida, cada um pode dentro da sua realidade. Então não é porque o vizinho tem que eu tenho que ter. Para de ficar olhando isso. Se ele está com o carro 0, deixa ele. Se eu posso ter só a minha bicicleta, eu tenho a minha bicicleta que está quitada, que é minha e eu não devo para ninguém. É essa a ideia. Tá? Se eu não tenho bicicleta, não tenho carro, eu vou andar de ônibus, só que eu vou andar de cabeça erguida porque eu não estou devendo para ninguém. O vizinho pode estar no carro sendo perseguido lá, porque não está pagando as contas dele. Né? Então a gente tem que parar um pouquinho de olhar para a grama do vizinho, tá? E valorizar o que a gente tem. Olha para as coisas que vocês têm, valoriza aquilo que você tem. Isso é importante. Você olhar para a sua casa, olha para os seus móveis, olha para tudo que você tem, fala que bom, agradece a Deus porque Deus te deu, né? E trabalhe. Se Deus for te dando mais, você vai agradecendo, mas nunca se baseando pelo vizinho, tá? Pelo outro, né? Então está na hora de rever os seus conceitos. Quando a gente fala de finanças pessoais, a gente está falando de tudo isso aqui, inclusive da gente não olhar para o vizinho. Tá? Então, aqui são algumas coisas, nós vamos falar mais coisas mais para frente. Mas para a gente começar aí já na nossa cabeça de vocês, e começar já e se preparando para as outras informações que vêm à frente. Aqui, o compromisso financeiro dos brasileiros, né? A gente falou aqui que mais de 60% dos brasileiros têm dívida. Olha aqui onde está a dívida deles, ó. Cartão de crédito, ó. É o primeiro. Onde o brasileiro tem mais dívida é no cartão de crédito, e é justamente o cartão de crédito que afunda mais a pessoa. E é onde ele mais tem dívida. Cartão de loja, ó, um pouco menor, financiamento de carro, carnê de loja, empréstimo em bancos, empréstimo em financeiras, cheque especial, financiamento de casa, empréstimo com familiares ou conhecidos.
Então aqui está, né, o compromisso financeiro do brasileiro. Então a maior parte tem dívida onde? No cartão de crédito, que é justamente o maior vilão das finanças. Aqui eu coloquei um bonequinho aí sendo massacrado, né, pisado pelos juros inimigos. E aí nós vamos falar um pouquinho o que são juros inimigos. Toda vez que você pega algum dinheiro emprestado do banco, né, instituições financeiras, ou você compra algo que você não pagou à vista, vai vir um presentinho para você, que são juros inimigos. Então, se você pegou R$100, você não vai pagar R$100. Você vai pagar 100 mais os juros inimigos. Então, quando a gente não toma cuidado com as nossas finanças, a gente corre grande risco dos juros inimigos fazer isso daí, está fazendo com esse bonequinho aí. Então, a gente vive pagando juros. Eles são maus, são inimigos. Por que eu coloquei juros inimigos? Porque nós vamos falar depois dos juros amigos. Tem dois tipos de juros. Esse daqui, quando você pegou dinheiro emprestado. Quando você financiou alguma coisa e não pagou à vista. O outro, juro amigo, é quando você coloca dinheiro no banco e esse dinheiro rende. Então aí a poupança, o investimento, aí são juros que estão ao nosso favor. Esse daqui quer detonar com a gente. O outro nos ajuda a melhorar de vida. Certo? Bom, aqui eu fiz uma probleminha para a gente pensar junto aqui. Probleminha. Suponha que você tem uma dívida de 5.300 no seu cartão. E esse esteja lhe cobrando juros de 200% ao ano. Ou 9,59% ao mês. Esses juros ali, mais ou menos é o que acontece realmente, tá? Você sabe o quanto está pagando de juros? É como se você tivesse um grande vazamento de água de sua casa, mas com a diferença de que haveria dinheiro escorando pelos canos. A cada segundo você estaria perdendo esse precioso dinheiro. Então, é uma situação que eu coloquei aí para a gente analisar. Então, com R$5.300 no cartão, nessa taxa de juros, por ano, nós estaremos pagando de juros R$10.600. Por mês, R$508,13. Por dia, R$16,20. Por hora trabalhada, R$2 por cada hora. Imagina. Então as pessoas, elas não fazem essa conta. Eles não param para pensar um pouquinho na hora de fazer a dívida, na hora de ficar com o cartão lá, o cheque especial, né? Então, aqui é só para vocês terem uma ideia de quanto dinheiro é jogado fora. Muito dinheiro. 5.300 só. Em um ano, ó de juros, 10.600. Que vai pelo ralo. Bom, feito falado isso, como e por onde começar? Aí cada um tem a sua análise. Eu entendi que o brasileiro é endividado, né? Eu entendi que eu não tenho que fazer dívida. Eu entendi que eu preciso controlar as minhas finanças. Né? Eu entendi tudo isso. Eu estou lá no cheque especial. Eu estou com o nome sujo. Eu estou com o nome sujo lá. Mas o que eu faço agora, né? Eu entendi tudo isso. Então, nós vamos começar agora a falar o que nós devemos fazer, então, já diante dessa situação. Fazer as contas. Não é só fazer conta primeiro, né? Vamos começar a pegar tudo que nós devemos lá e vamos somar. Coloca um caderninho lá, pega uma calculadora, soma tudo. Olha lá, está fazendo as contas, né? Quanto que eu ganho? Coloca lá no caderninho. Quanto que eu devo? Coloca lá. Você sabe quanto que você gasta de dinheiro ao mês para você sobreviver? Em alimentação, transporte.
lazer, cafezinho, você toma na padaria, de vez em quando. Vocês sabem? Se eu for pôr na ponta da caneta, eu gasto mais de 2.000 por mês. É verdade. A gente não tem o hábito. A gente precisa saber quanto que a gente gasta ao mês para sobreviver. A gente gasta água, luz, telefone, né? Alguns pagam aluguel. Quanto que a gente gasta por mês para a gente sobreviver? Então isso é importante, a gente tem que saber isso. Então lá no nosso curso, quando os alunos começam, a primeira tarefa que eu dou é: agora você vai pegar um caderninho, você vai anotar durante um mês tudo que você gasta. Durante um mês. Gastou R$1 com alguma coisa, tem que colocar no caderninho. Coloca tudo. Quando terminou o mês, você soma. Aí você vai ver quanto que foi aquele mês. E aí você vai ver também que você joga muito dinheiro fora. Como você anotou, você fala: nossa, aqui eu gastei, mas não precisava ter gastado, daria para ter feito de outro jeito. Né? Então aí, quando você faz isso, você olha onde está indo o seu dinheiro. Né? Então, fazer as contas, tem que fazer. Tem que ter um orçamento lá. Vocês têm que anotar no caderninho. Tem que saber direitinho tudo que entra, tudo que sai, controlar as suas finanças. Para isso, dá uma olhadinha aí, ó. O que nós precisamos fazer para controlar as finanças? Dá uma olhadinha aí. 1 minutinho, só para tomar. Vai lendo aí. Sim? Então, a primeira coisa é necessário disciplina. Nós temos que ter disciplina. Disciplina é você se propor a controlar, a não ter preguiça de parar e sentar e registrar, a você não ter preguiça de pegar o caderninho lá e anotar tintim por tintim. Então isso é ter disciplina, você fazer a coisa certinha, não deixar escapar nada. Né? Então é necessário disciplina, que falta para muita gente. Esse é um item que falta para muita gente. Por isso que nós temos muitos endividados no Brasil. Né? É necessário saber quanto ganha e quanto gasta. Tem gente que não sabe nem quanto ganha. Quanto você ganha? Meu Deus, faz tempo que eu nem sei quanto eu ganho. Nem isso, não sabe qual o salário dele. Tem gente que não sabe quanto que ganha. E também aquelas pessoas que trabalham com um negócio próprio, que às vezes um mês ganha e outro mês não ganha. Então, mas qual que é a média? Porque aí a pessoa que às vezes ganha, às vezes não ganha, ele tem que somar tudo durante um ano, somou tudo, depois divide por 12. Aí ele vai ter o valor de cada mês. O valor de cada mês é a média salarial dele, ele precisa saber disso. Né? Então precisa saber quanto que ganha e quanto gasta. Para saber quanto gasta, anotar no papel, anotar no caderninho lá. É necessário ter uma planilha ou um caderno para controle. Tem que ter, pode fazer uma planilha no computador ou um caderninho, qualquer um pode fazer. Pega o caderninho e anota lá. Não precisa ter computador. Tem gente que fala: mas eu preciso fazer planilha no computador e eu não sei mexer no computador, é difícil esse negócio de informática. Não precisa de computador. Quem tem computador, tem habilidade, faz no computador. Quem não tem, um caderninho só já é suficiente. De anotar tudo lá, o que ganha, o que gasta, controlar. É necessário controlar a ansiedade. Quando a gente fala em finanças, está muito ligado também com a ansiedade. Por quê? Porque quando eu quero comprar alguma coisa, se eu sou ansioso, o que eu faço?
Eu vou lá e compro e faço dívida. Se eu controlo a minha ansiedade, o que eu faço? Eu economizo, eu abro uma poupança, eu guardo o dinheiro, depois eu vou lá e compro. Eu estou controlando a minha ansiedade. Quando a gente fala em finanças, temos que controlar a ansiedade. Isso é fácil ou é difícil? Controlar a ansiedade. Difícil. É muito difícil. Né? Mas a gente precisa buscar isso. Precisa controlar, precisa aprender a controlar a ansiedade. Também outra coisa aqui, é necessário planejamento financeiro. Assim é possível, com menos dinheiro, ir mais longe. Quando eu faço um plano, eu com menos dinheiro eu vou mais longe. Porque eu sou esperto, porque eu sou inteligente, porque eu não pago juros lá, inimigos, eu não deixo os juros inimigos me pegar. Então eu sou esperto. E aí eu vou mais longe. É segredo, gente. Isso é uma coisa que ninguém fala para nós. Ninguém fala para nós. Se eu faço um bom planejamento financeiro, se eu controlo a minha ansiedade, eu com menos dinheiro eu posso ir mais longe. Olha que beleza. É isso. As pessoas não falam isso para nós. E eu estou trazendo essa informação para vocês. Então, se você controlar, se você se planejar, você vai com mais dinheiro, vai com menos dinheiro, você vai fazer mais coisas. Por quê? Porque você não vai pagar juros. Porque você vai ter o dinheiro em mãos e você vai lá pichinchar, a pessoa fala assim, tá, R$500. Não, mas se eu pagar à vista? 450. Mas eu estou com o dinheiro aqui. 400. Então você já ganhou numa paulada só 100. Não é? Ao invés de pegar, ir lá e pegar 500 financiado, que você ao invés de pagar 500 vai pagar 800, R$1.000 para os juros. Então você pagou 400. Então quando você tem o dinheiro, você negocia, você pichincha, fala, não, a pessoa fala, não, só dinheiro vivo, eu não pego cheque. Tá bom, um minutinho só, vai lá no banco, volta com o dinheiro e você ganha 100 assim numa hora. Isso. Porque pechinchar, gente, não é pecado não. Pechinchar. Vocês podem chorar lá com o vendedor, não, mas se eu pagar agora, e vai negociando com ele, se eu pagar cheque, X, mas isso eu paguei dinheiro. Ele vai reduzindo lá, aí você vai dar o dinheiro e você ganha ali 100, nesse exemplo que eu estou dando, mas se for outras coisas com valores maiores, você ganha muito. Então você faz o seu dinheiro, com menos dinheiro, você vai mais longe. Né? Esses cristãos que faz financiamento, por que eles não colocam isso, né? Eles só falam, não, vem buscar o dinheiro é fácil, vem buscar. Isso, tem uma propaganda da Crefisa, né? Da Crefisa, né? Daquele cachorrinho. Tudo para fisgar a gente, para a gente não lá buscar dinheiro, juros altos. Agora eles estão colocando um avisinho na propaganda, vocês têm que reparar. Faça empréstimo com cuidado, alguma coisa assim, né? Para você saber que você vai ter que pagar. Aposentados, né? Bom, quando você for fazer então a sua planilhinha aí, o seu controle, você tem que atentar para essas coisas aqui, ó, as dicas. Os gastos fixos: água, luz, telefone, alimentação, transporte, etc. São gastos que tem todos os meses. Então não pode faltar aí no seu caderninho para fazer, tá? Tem que colocar tudo dos gastos fixos. Aí eu falo para vocês, dentro desses itens, água. Eu estou gastando 20 reais de água por mês, mas se eu fizer isso, dá para eu reduzir. Eu vou estar ajudando o meio ambiente, né? Eu vou estar economizando, então dá para eu no próximo mês, ao invés de colocar 20 na água, eu coloco 18, porque eu vou fazer uma economia. Então aqui você vai economizando também a luz. Agora eu não vou deixar as luzes acesas, eu vou apagar tudo, vou evitar de gastar quando eu vou passar roupa. Eu
vou passar de uma vez, vou juntar a conta para passar de uma vez, o meu banho que era de 20, eu vou reduzir para 5. Então você pode ir economizando aqui, ó, telefone, né? Também, alimentação, transporte, né? Quem sabe aqui ó, dá para ir de bicicleta, dá para ir a pé, não precisa ficar indo de carro, sei lá. Ou eu pego o ônibus para dar 3 quarteirões. Tem gente que faz isso, pega um ônibus para dar 3 quarteirões. Faça uma caminhada, já ganha também, né? Já faz um exercício, uma academia grátis, dá uma volta, vai a pé. Eu venho a pé aqui para a escola. De vez em quando, né? Quando eu não vou ter reunião em outro lugar, eu venho a pé, ou às vezes eu venho de carro e volto a pé, a minha esposa pega o carro e vai, e eu volto para minha casa a pé. Então, é economizar, né? Economiza combustível, o meio ambiente agradece pelo estar poluindo o ar, né? E ainda faço uma caminhada, né? Isso é bom. Gastos eventuais são aqueles gastos que não tem todos os meses, né? IPVA, IPTU, são gastos que é uma vez por ano. Então a gente precisa, na nossa planilha, ter eles lá também. Gastos eventuais, aniversário da mãe, é uma vez por ano. Vai já estar lá na minha planilha, é eventual, vai já estar lá. Então lá no mês, nós estamos agora, é dezembro, vamos supor que a mãe faz aniversário em junho. Então a minha planilha, lá em junho está lá, aniversário da mãe, e o valor que eu vou dar um presente para ela, eu já tenho que colocar antes. São os gastos eventuais. Reserva financeira diz respeito a você ter uma reserva para emergências. Ninguém faz isso. Ninguém. Olha, todos nós devemos ter uma reserva financeira para emergências. Vamos supor, você está lá sempre ali no zero. Acontece alguma coisa, você precisa de dinheiro, o que você faz? Dívida. Agora, se você tem um dinheiro guardado na poupança, você está lá, aconteceu alguma coisa, opa, dinheiro da poupança, eu já vou, e não entra em dívida, então tem que ter uma reserva. A reserva financeira, então, isso é importantíssimo. Você tem lá o seu carrinho, lá, o seu Fusca, você não tem dinheiro para nada, assim, está sempre no zero. E aí, o seu Fusca fundiu o motor, lá dá um problema no motor. Se você não tem a reserva financeira, o que você faz? Dívida. Agora, se você tem lá o dinheiro guardado, que é para isso, para emergência, esse dinheiro não pode mexer, para nada. Você nunca vai mexer nisso aqui, porque já está falando aqui, a reserva financeira, não coloquei a palavra aqui na frente, a emergência. Então, esse Fusquinha lá deu um pifou alguma coisa, é com a reserva, porque eu não vou entrar no cheque especial, não vou usar o cartão de crédito, e eu não vou fazer dívida, eu vou pagar à vista e vou chorar lá com o mecânico ainda para ele me dar um desconto, que eu vou ter o dinheiro. Está vendo a inteligência? Isso se chama inteligência financeira. Então a gente precisa ser esperto. Então tenha uma reserva financeira. Aí você vai me perguntar, mas quanto eu tenho que ter guardado? Quanto eu guardo para uma reserva? R$50 por mês, aí durante o ano vai ter lá R$600, é isso mais ou menos? Então você tem que saber lá no seu controle quanto que você gasta por mês. Vamos supor que você gasta por mês para você sobreviver, água, luz, telefone, alimentação, tal. Vamos lá pensar, vai, R$1.000? Vai, em cada 1.400. Vai, 1.400. Quanto que ele tem que ter de reserva? 6 vezes o valor de 1.400. Faz 6 vezes 1.400, aí vai ter o valor. Esse valor você tem que deixar numa poupança guardada. Nunca mexe nele, somente numa emergência. Vamos supor que a pessoa está lá com a reserva e tal, né? E ela ficou desempregada. Ou a pessoa tem um negócio próprio, aquele mês não deu nada, ou nos 2, 3, 4 meses não deu dinheiro. Então a reserva vai servir para suprir esse tempo de escassez que ele passou. Então, por isso que é importante a reserva financeira. Não é somente só para a emergência. A emergência também de ficar desempregado, de acontecer alguma coisa uma pessoa que tem um negócio próprio, né? Um
ir para frente, lá 2, 3 dias não entra cliente, não tem cliente, então ele vai ter a reserva. Quando voltar que o negócio melhorou, tem que repor lá na reserva financeira, devolver o dinheiro para lá. Tá? Sonhos a curto, médio e longo prazo, é importante nós termos isso. Ó, sonhos a gente sempre tem. Se eu for perguntar aqui para cada um de vocês, cada um vai falar um sonho. Eu tenho um sonho de ter um carro, eu tenho um sonho de fazer uma viagem lá para os Estados Unidos, né? Eu tenho um sonho de ter uma casa própria. Eu tenho certeza que vocês estão pensando aí, né? 1000 coisas. Eu tenho um sonho de me formar na faculdade. Todos nós temos sonhos. Só que nós precisamos também planejar para alcançar esses sonhos. Senão nunca eles vão deixar de ser sonhos. Eles sempre vão ser sonhos, porque você nunca parou para planejar para alcançar ele. Tem que parar, pensar como que eu vou alcançar aquele sonho, né? Então, sonhos curto prazo, médio e longo prazo. Ó. Aqui seria sonho para um ano, médio, sonho para daqui 5 anos. E longo prazo, sonhos para depois de 5 anos, para concretizar daqui 10 anos, daqui 15 anos. Tem sonhos a longo prazo. Então você tem que colocar isso na sua planilha e pensar: quais são os seus sonhos? O que você quer? Para você poder perseguir e alcançar. Né? Como que a gente alcança? Planejando. Planejamento financeiro. Sendo esperto nas finanças, né? Olha lá. Mente investidora. Tem uma mente investidora. A próxima questão das mentes, vamos falar um pouco mais para frente. Vivendo abaixo do padrão de vida possível. O que é isso? Vivendo abaixo do padrão de vida possível. Vamos supor, eu ganho R$2.000 por mês. Eu não posso ter um padrão de vida de R$2.000. O meu padrão de vida tem que ser abaixo disso, para que sobre dinheiro.